Ronaldo Granata é segundo vice-presidente do Cruzeiro, neto, inclusive, de um dos fundadores do Palestra Itália, Nicola Granata, lá em 1921, ou seja, tem uma história de família dentro do clube e acho pertinente sua vinda aqui, Granata, porque até dissemos aqui ontem e na semana passada que seria muito interessante que a gente tivesse nesse período notícias do esporte, do time, né? Da preparação do time para essa decisão contra o Atlético, mas certamente que teremos outras oportunidades para falar desse assunto, porque o assunto continua esse período de efervescência da política do clube, né? Você foi, inclusive, da atual gestão do clube e houve esse rompimento. Como é que desencadeou tudo isso, Granata? A partir de que momento você notou que precisava romper com a atual diretoria, porque certamente você não compactuava com algumas ideias? Quando isso aconteceu e por que houve esse rompimento? Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui explicando o Cruzeiro e o momento que a gente está vivendo. Esse rompimento, Everton, aconteceu após a eleição. Tudo que foi combinado durante a eleição, tudo que foi acertado, todos os acordos políticos foram feitos após a vitória, passaram a não ser cumpridos. Foram todos caídos no esquecimento e propositalmente. A partir daí eu vi que não era do meu feitio aquilo e eu decidi não compactuar com aquilo e muita divergência de ideias, muita divergência de procedimentos administrativos que eu já estava percebendo que ia ser feito, inclusive demissões, e nós ganhamos a eleição e na posse já tinha um rompimento claro com até matérias na imprensa aí desse desacordo e dessa, vamos falar assim, dessa divergência de opiniões. Bom, nós percebemos que antes da matéria que desencadeou principalmente esse momento, a matéria do Rodrigo Capello, que foi veiculada no Fantástico, antes disso nós observamos que alguns executivos saíram do clube, né? Pediram demissão, pediram desligamento. Um deles, o Marco Antônio Lage, que todos conhecemos o currículo dele, atualmente eu acho que até está como diretor da CEMIG, né? Ex-vice-presidente executivo do Cruzeiro. Ele deixou em novembro do ano passado o clube. Naquele momento da saída do Marco Antônio Lage, vocês já notavam que a coisa poderia desencadear um problema ainda maior e a saída dele tem direcionamento para esses problemas que nós estamos observando atualmente? Muito antes da saída do Marco Antônio Lage, aí, se você pegar a carta do nosso diretor financeiro na época, que era o Divino, e veio ligado a uma organização financeira aí, a carta de saída dele é um desabafo e deixa um recado muito claro do que estava acontecendo no Cruzeiro até aquele momento. E o Marco Antônio Lage falar da história e do profissionalismo dele aqui é chover no molhado. É um cara que fez a Fiat crescer aí a níveis, chegar a primeira em venda no país, como muito respeitado no meio. É uma referência hoje para Minas Gerais, o Marco Antônio Lage. E saiu, deixou uma carta também que nas entrelinhas ali você vê que o recado foi muito direto. De que havia problemas sérios estruturais dentro do clube. Daqui a pouco já me chegaram algumas perguntas aqui, mas eu vou passar a bola para que vocês também perguntem, senhores. Ô Ronaldo, bom dia, obrigado pela presença. Você falou que já vinha percebendo desde a eleição que muita coisa estava errada, alguns gestores deixaram o clube, como a gente citou aí o Marco Antônio Lage. Por que então que foi preciso a matéria da Globo para que tudo se tornasse público? E aí a minha pergunta você não acha, ou você não se arrepende de ter falado antes, você não acha que parte da diretoria foi omissa e o Conselho Deliberativo do Cruzeiro é um conselho omisso? Porque a gente tem documentos que chegaram para o conselho avisando e nenhuma medida foi tomada. O conselho tem participação nisso também? O Cruzeiro hoje tem um Conselho Deliberativo omisso? Claro que o conselho tem participação nisso.
O Conselho do Cruzeiro hoje, eu falo que ele é um elefante de circo. Ele não sabe a força que tem. Então, um dos motivos de eu vir aqui hoje é conclamar o conselheiro para defender os interesses da instituição. E conforme foi na denúncia do Fantástico, ali mostrou que tem conselheiros que recebem através de PJs, tem conselheiros que ganham ingressos, tem conselheiros que ganham camisa. O conselheiro tem que entender que isso aí, a hora que ele está fazendo isso, ele está indo contra o nosso maior patrimônio, que é o clube. Então, vamos enxergar o Cruzeiro como um bem maior, maior do que todos os nossos interesses, vão para cima e vão ver que a força do conselho, o conselho tem que reger o clube, ele tem que ser soberano e independente. Ô, Ronaldo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença aqui. Na verdade, por mais estranha ou dura que possa parecer minha pergunta, acho que o momento é um momento duro, o torcedor quer saber muitas coisas, muitas perguntas chegam. E eu queria, assim, coração aberto, saber a sua opinião. O que acontece hoje no Cruzeiro, obviamente as denúncias foram mostradas pelo Fantástico, muita coisa tem que ser apurada, outras provadas, mas você não acha que na bilateralidade, seja do conselho ou seja dos diretores e das pessoas envolvidas no Cruzeiro hoje, tem muito ego e muita vaidade, muito individualismo e esquecendo da instituição Cruzeiro, não? Muito ego, muita vaidade, esquecendo da instituição e muito interesse econômico, você esqueceu disso aí. O futebol hoje movimenta uma cifra de valores astronômicos e não é fiscalizado. E o que tem que salvar o Cruzeiro hoje, infelizmente hoje a gente está dependendo de investigação da polícia, investigação do Ministério Público. A gente fica aguardando, assim, ansiosamente para que sejam apurados isso, para não poder condenar previamente quem está sendo investigado, mas o que a gente quer é uma celeridade nessas investigações aí, para, se não for provado nada, essa pessoa ser absolvida e voltar ao trabalho normal. E se for provado alguma coisa, nós não vamos pôr na cadeira elétrica, nós não vamos pôr na forca, nós só vamos afastar do Cruzeiro. É o que todo torcedor quer. Quem é a pessoa? As pessoas, eu estou falando as pessoas envolvidas que foram citadas na matéria. Isso aí não é público, a imprensa sabe que teve erros gravíssimos e que o Cruzeiro não pode julgar, o conselho, o Cruzeiro não pode julgar essas denúncias debaixo do tapete, elas têm que ser no mínimo apuradas. Mas você fazia parte do Conselho Fiscal, né, Granato? Não fazia parte, eu não sou do Conselho Fiscal, eu sou vice-presidente eleito. Como vice-presidente eleito, vendo tudo acontecendo dentro do clube, por que você não tomou uma atitude? Ué, eu tomei atitude, duas pessoas no Cruzeiro puseram a cara na reportagem, foi o Birajara Pires, o Bira, do Conselho Fiscal, e eu, vice-presidente eleito. Mas por que esperaram a matéria e não tomaram algum tipo de providência antes da matéria para coisa... Ou interna, sim, né? Sim. Uma decisão interna para tentar tirar ou limpar o que estava sujo. Não tem diálogo interno, não existe isso entre diretoria, vocês acompanharam na imprensa aí que a diretoria não estava fornecendo o documento para o Conselho Fiscal, eles ficaram 1 ano e meio pedindo documento e não receberam. Eu, como vice-presidente, eu ligava às vezes para funcionário não me atendia. Você sabe que o poder do vice-presidente está na tinta da caneta do presidente. Ele tem um poder que o presidente dá a ele. E qual que é o papel do presidente do Cruzeiro hoje, do Wagner Pires de Sá? O Wagner hoje, qual que é a função dele dentro do clube? Ele é o presidente do clube? É ele que manda, a canetada final é do Wagner? Claro que não, me responda. Uma pessoa que passa uma procuração com plenos poderes, ele passa a ser Elizabeth. E ele está com um grande momento de se tornar o primeiro-ministro e ser o gestor e ser o coadjuvante da ação agora. Ele está tendo a última chance, eu falo isso aqui, presidente, é a sua última chance. E quem está te falando isso é uma pessoa que está com o senhor desde o começo da caminhada, quando a nossa chapa era motivo de chacota dos adversários. Tome a rédea, é a hora de tomar agora o protagonismo da história do Cruzeiro e mudar a história do Cruzeiro no momento mais importante dela. Então existe diálogo entre vocês e o presidente do Cruzeiro hoje?
Você rompeu, mas ainda há algum tipo de contato? Cordial, mínimo e cordial. E com respeito, que eu respeito todo presidente do Cruzeiro e torço para que tudo que está sendo apurado aí, ele prove e saia ileso. Você é a favor do afastamento de todos agora, durante esse período esse período de investigação? Eu sou a favor do afastamento desde que apareceram as denúncias. Agora não, nós estamos com 40 dias de atraso. O Cruzeiro já era para estar discutindo a reconstrução do clube, a reconstrução da imagem, para tocar a vida para frente. E essa história no país hoje de julgar a sujeira debaixo do tapete já acabou. Nós estamos vivendo uma outra época, uma outra era. Aqui a gente falou, a gente citou e foi falado aí do Wagner Pires, do Itaí, mas o senhor também acha que o Conselho Deliberativo e aí também no seu presidente, a figura do Zezé Perrella, tem boa parcela de culpa nisso? O Zezé Perrella não é meu presidente, ele é presidente do conselho, ele disputou chapa contra a gente, bateu chapa contra a gente. Desde 2002 que eu disputo a eleição lá no Cruzeiro, sempre contra a ala do Perrella. Isso aí é público e notório. Agora, um presidente do conselho, eu tô com a nota oficial dele aqui, ele cita várias vezes rebaixamentos que o Cruzeiro está correndo risco de ser punido na FIFA, na CBF. Eu trouxe a nota aqui, que é de conhecimento dos senhores e de toda a imprensa. Agora, uma nota que sai com tanto tempo de posterior às denúncias, ainda marca uma reunião para agosto, pô. Agosto nós estamos correndo risco de estar onde? Para pensar, torcida, aonde que a gente vai estar em agosto se a gente não apurar isso aqui, se a polícia não vier, o Ministério Público não vier e não for para cima do que foi denunciado. No mínimo tem que ser apurado. No mínimo tem que ser ou inocentado ou culpado. Não tem meio termo, não. O cara tem meia culpa, não. Ou ele é inocente ou ele é culpado. Isso é básico, é elementar. Granata, muito obrigado pela sua presença. É o seguinte, a respeito dessa questão de notas aí, como é que você tem visto isso? E qual que é a relação hoje do Zezé Perrella com o presidente Wagner? Porque troca nota pra lá, troca nota pra cá, o tempo vai passando com isso. Quem perde é o Cruzeiro, porque o torcedor nas ruas está muito, muito preocupado com essa questão. Adroal, da hora que nós chegamos aqui, eu te fiz essa pergunta, o que você acha que é a relação dos dois? Não, eu te pergunto. Pois é, porque o que acontece? O que eu vejo em nota pra cá, nota pra lá, igual você tá falando, é pra ganhar tempo. Isso aqui, no mínimo aqui, foi 90 dias que se protelou e não resolveu. E o torcedor tem razão de estar preocupado. Se eu for falar como torcedor, não falo que eu tô preocupado, não, eu tô em pânico. Porque olha a nota de um presidente do conselho, tá aqui, ó. A imprensa é público, é entrar no site do Cruzeiro que você vai ver. A palavra rebaixamento é citada 3 vezes. Punição na FIFA, punição na CBF. Então, o que o torcedor tem que entender e que eu não estou conseguindo pôr na cabeça do conselheiro? Que a entidade tem que ser preservada. E o único jeito de preservar a entidade hoje é afastando quem foi denunciado, quem está sendo investigado. Você afasta pessoas para preservar a instituição. Isso acontece em qualquer empresa, para não arranhar a imagem, acontece em qualquer órgão público, em qualquer governo. Isso aí, o Itamar Franco, quando foi presidente da República, quando foi governador de Minas, ele deu uma aula nisso. E o diálogo hoje do Zezé Perrella com o Wagner é só através de nota, então? Eles não sentam e falam, vamos conversar do Cruzeiro aqui, então, vamos pensar no Cruzeiro aqui. Quem frequenta o Cruzeiro, eu posso falar, nós nunca vimos o presidente do conselho lá. Ele pôs o assessor dele de Brasília, quando acabou o mandato dele, para ir lá despachar no conselho. Quem fala em nome dele lá é o assessor dele. Isso aí vocês podem perguntar para qualquer conselheiro que vocês têm acesso, que é verdade. Não adianta agora, acabou o nhenhenhé. A hora do Cruzeiro agora é falar a verdade. A gente tem que expor as feridas que foram acontecendo e estancá-las imediatamente. Não tem tempo para blá, 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 pra não. É hora da cura, é hora da reestruturação e é hora de focar na gestão. Granata, o que mais te preocupa diante de todos esses problemas que foram expostos na matéria e de tudo que você tem ciência, de documentos que você recebeu, de documentos que você analisou, de tudo que você sabe hoje, o que te deixa mais preocupado? O que o torcedor deve efetivamente se preocupar daqui pra frente até que isso seja, enfim, resolvido? O que o torcedor tem que preocupar é ler essa nota que o presidente do conselho soltou, ver a gravidade da situação e saber que eu tô lá observando, tem 2 semanas praticamente, não foi feito nada. O que está se discutindo lá no Cruzeiro é eleição para chapa de conselho fiscal.
medida efetiva para estancar essa ferida aqui e a gente prosseguir no caminho da normalidade, não foi feito. Mas qual nada. seria a medida? Primeira coisa, afastamento de todos os envolvidos na denúncia. Tá, é o primeiro ponto. Então, é o que eu te perguntei, se você era a favor do afastamento. Então você é a favor que eles sejam afastados. Eu sou a favor porque eu não tenho rabo preso. Quem não tem o rabo preso, você afasta quem está sendo envolvido e toca a vida para frente, põe outras pessoas lá. Eu falei que nós não estamos pondo quem está envolvido na cadeira elétrica, no paredão, nem na forca, não. Nós estamos chegando para ele, ô companheiro, você está com um problema sério aqui que foi acusado, você está com um negócio para esclarecer, você vai ser afastado. Se você provar a sua inocência, você vai voltar com mais moral para dentro da instituição, para dentro do clube. Agora, se você não conseguir provar, você não volta nunca mais. Agora, isso aconteceu na Itália, com Juventus, Lazio, Fiorentina. Teve diretor lá que, além do clube ser rebaixado para a 3ª divisão, ficou 5 anos sem poder atuar e tomou uma multa de 50 mil euros. Até para eu poder entender, e é preocupante o que você falou aqui no programa até agora, o Cruzeiro hoje, pelo que você falou, o presidente do Conselho Deliberativo não tem diálogo com o presidente do clube, a não ser por meio de nota oficial. O presidente do Conselho Deliberativo não vai ao clube. O presidente do clube não manda. Quem pode solucionar esse problema do Cruzeiro? O clube hoje está nas mãos dos conselheiros, de uma totalidade de conselheiros. Hoje o Cruzeiro está nas mãos de quem? Quem está tocando o Cruzeiro hoje? Quem pode solucionar esse problema é claro que é o Conselho. O Conselho tem que ser atuante, o Conselho tem que cobrar, esquecer essa historinha de emprego, de não sei o quê, é ir pra cima, é exigir, é ter postura e é ter opinião. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira, não, que quanto mais demorar para estancar essas nossas feridas, mais tempo o Cruzeiro vai demorar para começar a chegar num programa desse aqui e tá discutindo futebol. A gente podia, igual você falou, tá falando aqui da representação dos atletas ontem. Ô Granata, deixa eu entender uma coisa. O Zezé Perrella faz oposição ao Wagner? Ele faz oposição dentro do clube ao Wagner? Quando lhe convém. E como sempre é na política, quando convém, quando não convém, tá junto. Eles já estavam até lançando o chapa para a próxima eleição com o Gustavo de vice do Wagner, saiu na rede social aí, todo mundo pode ver. Estando como presidente do conselho, o conselho está lá para investigar, principalmente investigar as contas, as ações da diretoria. Fazendo oposição e hoje assistindo a essa troca de notas, principalmente de notas oficiais, de solicitação de reunião para uma data, aí revoga daqui, se baseia no estatuto do clube dali, antecipa a reunião e fica essa troca através do papel. Por que o conselho não investigou as contas do clube? Por que o conselho fez vista grossa se você está dizendo que há um desequilíbrio de ideias entre as partes, mas que quando convém eles estão juntos? Por que o conselho foi omisso? Por que deixou chegar nesse ponto todo? Né? O Conselho Fiscal não recebia documentos há 1 ano e meio. O Conselho Fiscal renunciou porque não tem documento para analisar. Como é que você vai dar parecer? Mas e por que não botaram a boca no trombone? Por que a gente ficou sabendo disso através de uma matéria que foi ao ar no Fantástico e o Conselho Fiscal aqui, as pessoas foram denunciando, tá falando é o seguinte, mas ninguém abriu, ninguém falou nada. Saíram, ok, as pessoas pediram afastamento, pediram saída, beleza. Mas por que além da saída não falaram, estamos saindo aqui? É porque a gente não recebe nada, lá dentro tá uma bagunça, porque a gente tem 1 ano e meio que a gente não recebe documento. Então por que não se falou isso? Só afastou, só saiu. O que eu sugiro para vocês é fazer, igual vocês abriram o microfone para quem quiser vir aqui para falar sobre isso, convida o Conselho Fiscal para vir aqui. Mas não tem Conselho Fiscal. Não, tô falando que renunciou. Convido o Conselho Fiscal para vir aqui. E a outra pergunta que o Everton fez, essa troca de nota na imprensa, que eu não respondi, o que acontece? Isso é uma cortina de fumaça. Enquanto se discute notinha para cá, os verdadeiros problemas estão parados. Ninguém fala mais nas denúncias. Então, é um jeito de desviar o foco. Você falou do afastamento, que a solução que você vê no momento é o afastamento dos responsáveis dos citados, né? Como que esse afastamento pode acontecer? É o conselho que tem direito de afastar ou pelo estatuto do clube o Wagner é que tem que tomar a decisão, eu vou sair
Como que isso funciona? Depende de uma reunião, é uma maioria, é 50%? Como é que funciona? A maioria, o Conselho do Cruzeiro hoje, eu vou frisar essa palavra, ele tem que voltar a ser soberano e independente. Nós não vamos conseguir ter um conselho independente com conselheiros recebendo através de PJs do clube. Como que uma pessoa que está recebendo um salário através de PJ, ou pessoa física, ou recebendo 20, 30 ingressos para um jogo, ele vai julgar afastamento de alguém? Primeira coisa, independência e soberania. Quando você é independente e soberano, você não tem um rabo preso, quem está sendo prejudicial à instituição, você afasta. E o que é que eu te falo que a pessoa está sendo prejudicial à instituição? O Cruzeiro hoje só sai matéria negativa, é página policial para cá, página policial para cá. Antes era um escândalo por semana, agora passou a ser 3 por dia. Então o que é que acontece? Afasta-se essas pessoas. Eu citei aqui o presidente Itamar Franco, porque quando uma pessoa era afastada, tinha alguma suspeita, ele afastava. Se provava a inocência, voltava com mais moral. Se não, nunca mais recebia. O que é que acontece? A hora que você afasta uma pessoa que está citada numa denúncia grave, ela tem tempo até para preparar a sua defesa. E outra coisa, se ela está envolvida com o Cruzeiro, ela não dedica totalmente ao clube, ela tá lá com o clube com a cabeça na defesa. Então é hora de ter, isso eu falo, é a sobrevida, é o único jeito da gente preservar o presidente. Eu falo com ele, para salvar o pescoço dele, ele tem que entregar algumas cabeças. Eu já falei isso com ele várias vezes e volto a falar aqui em público. O jeito dele se preservar na presidência para não cair é afastar quem está envolvido. Imediatamente? Imediatamente? Ontem. E aí deixa eu fazer uma pergunta que até o Felipe coloca aqui no WhatsApp. Muitas perguntas chegando. Na volta do intervalo. Você não acha que ele coloca aqui, ó, eu entendo as falas do Granato, entendo esse imediatismo, mas o bem maior nisso tudo é o futebol. Julho, temos decisões fundamentais. Essa limpa teria que ser agora, diante e às vésperas de todas essas decisões? Daqui a pouco você responde. De volta agora, já vou fazer mais uma pergunta aqui ao Granata. Só para ele responder do ouvinte lá que a gente rapaz, desculpa. Tô o escovinha aqui da entrevista. Qual é? Repete a pergunta, CJ. O Felipe falou sobre esse afastamento, o senhor falou que tinha que ser para ontem. Às vésperas dessas decisões aí no mês de julho, se isso não afetaria o futebol? Essa é a pergunta do ouvinte aqui, Felipe. Se olhar a posição nossa no Campeonato Brasileiro, você já vai ver que o futebol já está afetado. Há quantas partidas o Cruzeiro não vence? Já está afetado o futebol por causa da crise política. Da crise política não, dos escândalos que estão acontecendo. Pode prosseguir. Então é o seguinte, tem que pôr ordem na casa. O exemplo vem de cima. Vão começar a ajeitar a casa. Infelizmente, nós vamos ter que ajeitar a casa agora com o navio em curso e para dar essa normalidade, essa serenidade que o futebol precisa. Inclusive, o Mano já deu uma declaração aí que a imprensa tem, que o futebol está sentindo esses escândalos, essa falta de harmonia e essa falta de tranquilidade para poder trabalhar e levar o Cruzeiro ao lugar que ele tem que estar, que é brigando na ponta de todos os campeonatos. Ô Granato, te preocupa a maneira como vem sendo tratada e levada e conduzida essa nova eleição do Conselho Fiscal do clube? Porque o que passou ao meu ver, quem está de fora acompanhando pelas denúncias, foi omisso e demorou muito. Agora, esse novo conselho que está para ser eleito, o novo Conselho Fiscal, te preocupa como vem sendo tratado? Claro que preocupa. O Conselho Fiscal é o Tribunal de Contas do clube. Então eu não concordo, por exemplo, de quem está na diretoria ficar lançando chapa para o Conselho Fiscal e ficar trabalhando para essa chapa ser eleita. Se eu não devo, eu não temo. Se a gente não tem nada para esconder, o documento que pedi tá aqui, vamos fazer um negócio até para pacificar o clube. Vão entregar essa chapa do Conselho Fiscal para a oposição. Reúne o conselho lá, eles escolhem quem que tem que ser as pessoas mais preparadas. Eu acho que tem que pôr no Conselho Fiscal administrador de empresa, economista, um tributarista. Não adianta pôr lá, igual está sendo cogitado lá, cara que tem rede de hotel, que tem hotel. O que esse cara vai contribuir para o Cruzeiro na parte fiscal? Ele pode contribuir em outra área.
Agora, na parte fiscal, ali é o coração da finança do clube. Vamos pôr quem... Eu te falo, eu não não candidataria a Conselho Fiscal se eu não fizesse parte do Cruzeiro hoje, porque eu não tenho formação nessa área, eu não tenho curso de contabilidade, eu não ia estar lá só para quê? Só para dar guarita a quem está na gestão. Então vamos fazer um negócio, essa eleição para Conselho Fiscal, apoiar uma eleição dessa não é ilegal não, mas é imoral, pô. Ô Ronaldo, várias solicitações do Conselho foram protocoladas, né, o antigo Conselho Fiscal pedindo esses documentos. E por que esses documentos não foram entregues para o Conselho Fiscal e agora, de acordo até com a nota do presidente, eles serão entregues para essa comissão de sindicância que está acontecendo? Por que não entregou isso antes para o pessoal que estava lá do Conselho? Eu te sugiro, acho essa pergunta excelente, chamar aqui o presidente do clube e fazer essa pergunta para ele, porque eu não tinha acesso a esse documento. Se eu tivesse, eu tinha entregado. Chama ele aqui, eu acho que vocês vão receber Os aqui. Os microfones sempre estão abertos. Abrir o microfone para ele e ele chegar aqui, eu acho que é a hora dele chegar e se posicionar. A torcida do Cruzeiro merece e exige um posicionamento. Vamos abrir o peito aqui e falar assim, gente, tá acontecendo isso e nós vamos resolver. O espaço, inclusive, está aberto, já fizemos convites ao presidente, ao Itair, enfim, a todas as pessoas do Cruzeiro que se sentirem prejudicadas ou que, de repente, queiram explicar para a torcida a real situação do clube. O espaço está escancarado aqui, continua, inclusive. Agora, Granata, de todos os absurdos que foram divulgados, documentos, números e tal, o que mais te chamou a atenção e qual o maior absurdo que você percebeu dentro do clube hoje, que é o que mais te incomoda? O Cruzeiro hoje, cada gaveta que abre é uma surpresa. Infelizmente, assim, não tem, igual você falar, não tem o que chama mais atenção. Eu acho que o que chama mais atenção aqui, para que a gente tá falando, no motivo que a gente tá falando, é que é o volume das denúncias, é muita coisa, é muitos fatos em tão pouco tempo de gestão. O que mais me assusta é isso. E eu te falo, cada gaveta uma caixa de Pandora. Pô. É a maior crise institucional da história do Cruzeiro? Eu te falo do Cruzeiro e do futebol brasileiro e quem sabe do futebol mundial. Eu acompanho futebol desde que eu nasci. Eu nunca vi uma série de acusações tão graves igual tá aqui. E pega a nota do presidente do conselho, pega a matéria. Eu não falaria que é do Cruzeiro, não. Isso é a maior crise do futebol mundial. Você falou sobre, nós falamos aqui sobre relação Perrella, Wagner. Então agora vamos falar, você como um cruzeirense e vice-presidente e participante do conselho, você chegou para ambos pessoas, tanto Perrella quanto o Wagner, para conversar, para mostrar como um cruzeirense, pensando na instituição, estamos indo para o caminho errado. Você fez a sua parte e pode falar assim, olha, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz, lavo minhas mãos aqui, ou você, fazendo uma meia-culpa, fala, não, deixei de fazer isso, ou não fiz isso. Você, como vice-presidente, o que você fez, Ronaldo? Por a gente gostar tanto do clube, eu acho que por mais que você faça, você vai sempre chegar e falar assim, eu podia ter dado um sanguinho a mais. Igual quem joga bola aqui fala, eu podia ter feito um esforço a mais. Eu acho que pro Cruzeiro a gente tem que dar assim, não o máximo, tem que dar além do máximo. Se você chegar para qualquer presidente do Cruzeiro e fizesse essa pergunta, eu vou falar da turma antiga. Se você falasse para um Felício Brandi, o Felício Brandi, se estivesse vivo hoje, ia falar que o que ele fez pro Cruzeiro é pouco. E todo mundo sabe aqui que ele foi um baita presidente, foi um cara da história do Cruzeiro. Se você chegasse para um time meu, que era diretor de futebol dele lá, ia falar que o que fez, porque te podia ter feito muito mais pro Cruzeiro. O que a gente fala? Que essa abnegação pro Cruzeiro tem que ser muito maior do que a gente aguenta. Mas você chegou tanto para o Perrella quanto o Wagner, estamos no Titanic aqui, o barco tá afundando. Para sair, na minha opinião, temos que fazer isso, ou não? Não, pro Perrella não, eu não tive essa conversa com o Perrella. Agora, com o Wagner, eu tô tendo conversa desde há muito tempo, desde a época da campanha, depois da vitória e conversas, às vezes, que eu vejo que ele tem boa intenção
em fazer. Eu sinto ele uma pessoa bem intencionada pro Cruzeiro, mas eu sinto ele amarrado. Amarrado em quê? Amarrado em certas pessoas que estão ao lado dele. Você fala de certas pessoas, mas a gente queria saber quais são. Porra, vocês olham o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. O Wagner está dando procuração e ele dividiu o Cruzeiro. A parte do futebol toca o Itaíra, a parte administrativa toca o Sérgio. Você sabia que o vice-presidente do Cruzeiro hoje não tem função, porque tem funcionário lá que faz o papel de vice-presidente do Cruzeiro e ganha quase 200 pau por mês, com salário em cargo e com multa rescisória. 200 mil e não trabalha dentro do clube? Não, eu não falei que não trabalha. Eu falei que a função do vice-presidente foi delegada a funcionários, e funcionários que não é salário baixo, que ganha com os encargos, ganham quase 200 pau, e ainda tem multa rescisória. Se eu tivesse na gestão aí o que é delegado ao vice-presidente, na administração do Gilvan, na administração do César Massi, nas administrações passadas, eu ia estar fazendo o mesmo papel, ou o outro vice-presidente ia estar fazendo o mesmo papel, trabalhando de graça. E a multa rescisória nossa, você podia falar lá, a multa rescisória é 1 milhão de vezes o valor do salário. O salário é 0, 1 milhão vezes 0. Não Wagner, tem multa rescisória, pô. O Wagner passar essas procurações, isso é um sinal que ele não tem tamanho ou competência para ser presidente do Cruzeiro? E pode-se dizer que ele foi até certo ponto usado pelo prestígio que ele tem com o conselho para ganhar a eleição e outras pessoas dirigirem o clube? Eu ainda acredito no tamanho e na competência do presidente, e esse é um dos motivos para eu estar aqui e alertá-lo que ele está tendo a última oportunidade da vida dele de salvar o Cruzeiro e salvar o pescoço dele. Se ele não rodar essas pessoas, afastar essas pessoas que estão envolvidas e ter uma apuração dos fatos e deixar o Ministério Público trabalhar, deixar a Polícia Civil trabalhar, Federal trabalhar, quem é competente para investigar tem que investigar. A imprensa tem que mostrar que o Cruzeiro está aberto para ser investigado, está aberto para ver onde errou, se errou, e principalmente para amanhã chegar e falar assim, nós vamos começar a reparar os erros daqui, ó. Granata, tem uma pergunta aqui de um funcionário do clube que não se identificou e está dizendo aqui, gostaria de saber como o Serginho, sem informação alguma, é diretor-geral do clube, ele não tem experiência alguma no cargo, acabou com o departamento de tecnologia do clube, que era bem visto por todos os clubes do Brasil. Queria saber por que ele continua no cargo e tal. É um dos questionamentos que você faz? É um dos questionamentos, e eu já respondo a pergunta do funcionário. O funcionário do Cruzeiro hoje, pegando essa adenda aí, o funcionário hoje está em pânico, está desesperado, porque ele vive sob tensão, ele é vigiado, eles falam, esse cara é da oposição, esse cara é da situação, e tem que entender que a eleição do Cruzeiro acabou, não tem mais eleição. Agora, o Sérgio Alterosa, ele é um cargo de confiança do presidente. Isso aí todo mundo sabe. Ele foi nomeado com a caneta do presidente. Então o presidente é que teria que responder. Mais uma sobre vez. Esse questionamento desse funcionário. Mas é isso que eu não estou aqui entendendo. Se o presidente contratou, delegou isso pro Sérgio, se ele delegou plenos poderes pro Itair, se ele... O Wagner também faz parte disso tudo. Por que tanta confiança no Wagner e desconfiança em outros, sendo que foi o Wagner que delegou isso tudo? Ele delegou e confiou os certos... Mas ele não confiou sabendo? Concordo, mas o que acontece? Nós temos que partir do pressuposto que esse pessoal que está sendo investigado e que foi denunciado, eles têm direito à defesa. Claro. Então, se for provada a inocência deles, o Wagner confiou na pessoa que está honrando essa confiança dele. Ô, Granata, como é que se encontra atualmente a questão financeira do clube? Salários, premiações? Um dos pontos que eu já toquei aqui que preocupa é que pela primeira vez na história, teve atraso de salários, aqueles salários mais baixos do clube. Dos funcionários. Dos funcionários. Teve um teto até 2.500 e pagaram até 2.500 e começou a ter atraso. E eu te falo, o cara que põe a toalhinha lá pro jogador chegar lá no vestiário e trocar pro treino, ele tem que fazer aquilo com amor, e a gente sabe que os funcionários do Cruzeiro vestem a camisa com orgulho e tem muita vontade de trabalhar ali e carrega o clube nas costas, tanto é que você pode ver a maioria dos funcionários do Cruzeiro são antigos, são pessoas que se identificam com o clube.
Só que é público aqui que o país hoje vive numa crise, assim, eu vou falar assim, nós estamos até numa estagnação econômica, o país não cresce. Então é uma recessão, eu falo que tem uma recessão. Então a maioria dos funcionários ali que me conhecem desde que eu nasci, a grande maioria, que eu nasci ali dentro, esses funcionários, a maioria deles são arrimo de família. Às vezes o marido tá desempregado, a faxineira do Cruzeiro sustenta a família, paga a conta do marido, põe as filhas na escola, paga despesa de casa. E o Cruzeiro tem que dar uma segurança, a gente a instituição tem que dar uma tranquilidade para essa pessoa chegar e falar assim, o clube que eu carrego, o clube que eu vivo aqui, se preocupa comigo e vai me dar esse apoio, não vai mais atrasar salário. Isso é uma preocupação. E preocupação do salário do jogador, claro que preocupa, porque você sabe que reflete no campo dentro do resultado. Granata, de tudo isso que você questiona, de tudo isso que você nos traz, da sua contribuição também na matéria do Fantástico, de tudo que foi feito até agora e demonstrado, qual é a sua participação nesse processo? Onde você faz meia-culpa e entende que você também tem alguma participação ou deixou de aplicar algum tipo de ação para evitar que algo acontecesse? Onde o Granata entra na história? Eu entro no seguinte momento, é hora do Conselho do Cruzeiro pegar a rédea da história na mão e falar assim, da agora para frente o Conselho vai ser participativo, o Conselho vai ser independente e o Conselho vai ser soberano. Não adianta esperar que diretoria vai passar essa rédea, que o presidente do conselho vai dar essa caneta. Tem que pegar, o poder se pega na força. Não adianta ficar esperando Salvador da Pátria, não. É hora do conselho mostrar que ele não tem só louvores, só o título, só faz-me rir na hora de ser conselheiro, não. É hora do conselho mostrar que tem obrigação com o time, com a instituição e com esses milhões de torcedores que depositam no conselho a confiança. Esses conselheiros têm noção, Granata, que eles podem manchar de uma maneira assim para sempre a história do Cruzeiro, porque essa é a grande preocupação do torcedor. O torcedor não quer saber como, quem, o torcedor quer que resolva. O torcedor do Cruzeiro hoje anda de cabeça baixa, o torcedor do Cruzeiro hoje anda envergonhado. O torcedor quer ouvir notícias de futebol. Sim. Não, e fora isso, o torcedor do Cruzeiro sempre se gabava do fato do Cruzeiro ser uma instituição séria, uma instituição comprometida, a questão de não ter salários atrasados, sempre, a vida inteira, né, que a gente acompanha o Cruzeiro, sempre isso, e agora a coisa tá desse jeito, e o torcedor tem um medo, sim, do descenso, do rebaixamento para a segunda divisão. E a gente ouviu até de pessoas que faziam parte de outras instituições, e muita gente brinca que queria destruir o Cruzeiro, que o Cruzeiro fosse rebaixado, mas as pessoas que estão dentro do Cruzeiro podem fazer com que isso aconteça. Eles têm dimensão do tamanho de uma coisa dessa, de uma situação dessa? Eu quero acreditar que a maioria do conselho tem essa dimensão da responsabilidade e da importância de ser conselheiro de um time do tamanho do Cruzeiro. Mas tem gente que não tem, você sabe disso. Tem conselheiro que é alienado, tem conselheiro que não gosta de futebol, tem de todo tipo. É eclético. Tem um peso morto dentro do clube, então. Não, eu tô falando... São os que vão nos churrascos, noites de caldos? Tem, isso aí não adianta, você pode conversar com qualquer conselheiro, não adianta eu vir aqui mascarar, falar que o conselho do Cruzeiro é formado de intelectual e apaixonado. E lá tem de tudo, lá é um reflexo, é um pedaço da sociedade. Do mesmo E isso nunca vai melhorar, Ronaldo? Claro que nunca vai mudar? É isso que eu queria perguntar. Porque lembra aquela colocação sua, o Panzi, semana passada, sobre os conselheiros? Eu falei isso, os 10%. muitos conselheiros não gostaram, enfim, a carapuça serve em muita gente. Mas você não acha que os clubes hoje, dentro disso que você respondeu, são reféns de estatutos ultrapassados, antigos, e de um número exagerado de conselheiro? Porque desses, são quantos no Cruzeiro hoje? Vamos falar em 500. 500. Eu não vou falar que eu tenho certeza, mas a impressão que eu tenho é que desses 500 ali, 150 são atuantes e o resto não. Você responde daqui a pouco, depois do intervalo, um intervalo rápido, último. Claro que falta. Além da mudança do estatuto, falta nos clubes uma fiscalização. Um clube é um bem social. Cadê o Ministério Público? Cadê a polícia? Tem que ser fiscalizado. Uma prefeitura hoje é fiscalizada, o governo é fiscalizado. E o clube hoje movimenta uns valores, umas cifras muito maiores do que
nos nossos 853 municípios, muito maiores do que muitos municípios. E quem que tá lá fiscalizando? Conselheiro que vai no clube tomar piscina uma vez por semana, vai na sauna. Tem conselheiro que fica um ano sem ir no clube. Você chamou recentemente de vaquinhas de presépio. Eu chamei de vaquinha de presépio os conselheiros que estão recebendo do clube. Eu falei que eles não têm isonomia, não tem eles não podem votar, não pode aprovar conta. O cara, você paga um mensalão pro cara, como é que esse cara vai te fiscalizar? Mas existe, então tem conselheiro dentro do clube também recebendo do clube. Você viu as denúncias aí, eu acho que são 49 recebendo, tá na imprensa aí, isso é público, não sou eu que tô falando, não. Mas pelo estatuto, eles não teriam direito a voto agora para eleição do Conselho Fiscal, teriam? Eles não teriam direito a voto. Independente se for PJ não, no estatuto, isso aí é vago, é o que foi comentado aqui, se ele recebesse na pessoa física. Aí criaram esse subterfúgio lá do PJ por achar que no Brasil é sempre um jeitinho pro cara receber e votar. E inclusive eu sofri até a pressão para pedir desculpa para esses conselheiros. Do negócio das vaquinhas de presépio, teve uma desculpa aí eu repensei, conversei com minha mãe e falei, eu acho que eu ofendi mesmo, eu ofendi as vacas. Ronaldo, olha só, você disse no começo aí a respeito de acordos que existiam, e esses acordos foram quebrados desde logo que o presidente Wagner foi eleito. Você pode falar quais acordos foram esses quebrados que geraram essa confusão toda e mais? Se você se arrepende de algum momento aí da proporção que tomou após as denúncias, se naquela entrevista que você deu aí pro Fantástico, essas denúncias, se você se arrepende por causa do tamanho, da proporção que tomou. Não, eu arrependo das coisas que eu não fiz. Isso aí eu acho que arrepender nunca. É para tomar proporção, e agora a proporção que tomou, o que eu não tô vendo é solução. A gente tem que começar a averiguar isso aí, e quem tá investigando isso aí tem que acelerar a investigação aí pro Cruzeiro voltar à normalidade, ou com a inocência ou com a culpa de quem tá envolvido. Isso aí eu vou frisar, eu não sou polícia para investigar, eu não sou imprensa para denunciar, eu não sou juiz para julgar. Eu cobro desse pessoal que eu acho que eles têm que agir mais rápido, porque o Cruzeiro não pode ficar sangrando tanto tempo, não. Nós precisamos voltar a focar no futebol, que é nosso carro-chefe. E os acordos que foram feitos lá, quais seriam esses acordos que foram descumpridos? Os acordos que foram descumpridos foram só todos. Todos os acordos que foram firmados na época da campanha foram descumpridos. Você pode chamar aqui os conselheiros que participaram efetivamente. Teve conselheiro de Pelada lá que votou e trabalhou na gente, cara com 10, 20 anos de clube, que na hora da montagem da chapa do conselho foi tirado da chapa. Isso aqui, eu não tô falando de um nem dois, não, são inúmeros. E no lugar deles entrou conselheiro lá que tinha 3 anos de clube, 2 anos de clube. A velha frase, o cara sentou na janela, sentou na janela, e esses caras que com pouco tempo de clube viraram conselheiro, é porque em grupo de WhatsApp ficava só batendo palminha. A gente tem que entender que vaquinha de presépio também sabe bater palma agora em grupo de WhatsApp. O conselho está dividido? O Cruzeiro... Não, o conselho. O conselho do Cruzeiro hoje não está dividido, não. Ele é uma coxa de retalho. Ele tem... Ninguém sabe quantas divisões tem. Eu vou falar isso. Eu mapeei 8, mas hoje eu já acho que é muito mais de 8. Então... Quem tem maior apoio? Ninguém, é um pandemônio, é um samba do crioulo doido. Então, deixa só completar, já que eu tô ouvindo essas declarações, né, de um vice-presidente de um clube, eu percebo isso, acontece em diversos clubes, mas lá como é o Cruzeiro que nós estamos citando, muitos conselheiros e muitos diretores estão torcendo para eles mesmos. O maior patrimônio do clube é o torcedor cruzeirense. O que o torcedor cruzeirense tem que fazer? Porque eu acho que então, diante de toda essa conversa nossa aqui, quem vai ter que tomar uma real providência é o torcedor, que é o patrimônio do clube. O que o torcedor pode fazer efetivamente, já que o conselho, um não vai, o outro não quer, o outro não reúne, o outro vai para um churrasco? O que o torcedor pode fazer? Eu falo, nossos maiores patrimônios, aí tem que ser bem claro falar, os nossos maiores patrimônios são o torcedor e a nossa história. A nossa história está sendo julgada na lama. Assim, estão fazendo chacota do Cruzeiro. O Adroaldo falou que muitos cruzeirenses estão com vergonha de vestir camisa do Cruzeiro. Estão envergonhados, andando de cabeça baixa nas ruas. O cruzeirense tem que andar de cabeça erguida, porque o que eu te falo,
o que foi denunciado vai ser apurado. Se for inocentado, continua. Se for culpado, tá afastado. Isso é o óbvio que aconteceria em qualquer lugar do mundo. Agora, quanto ao que você fala, o que o torcedor tem que fazer? A minha esperança é o conselho tomar uma atitude. Um dos motivos que eu te falei que eu vim aqui é o conselheiro do Cruzeiro enxergar que ele está sendo um elefante de circo, está sendo manipulado, não tem noção da força que tem e começar a dar o grito. E o torcedor ir para cima do conselheiro hoje e cobrar, porque o torcedor encontra com o conselheiro na rua e fala assim, vocês vão ficar quieto ou vocês vão fazer alguma coisa? Mas se você está dizendo que o conselho virou uma coxa de retalhos, o conselho perdeu força. É isso. Justamente, eu falei que o conselho hoje, você perguntou quem que tem o domínio do conselho hoje. O conselho perdeu força, mas é justamente para isso. O conselho tem que voltar a ser unido e pensar na instituição em primeiro lugar. Mas aí nós estamos falando do problema, para mim, mais grave até agora. É macro, né? O problema é muito grave saber que o conselho hoje está sem rumo. Porque é o conselho que define, porque o conselho é que decide. Mas vem cá, não é hoje que o conselho está sem rumo, não. Já faz tempo. Desde as eleições, a eleição rachou o Cruzeiro. Se você como presidente do clube, essas pessoas que lá estão hoje cairiam todas? Eu já voltei a falar, eu não tenho rabo preso. Não é hoje, não. Na hora da denúncia, elas já iam amanhecer sem pescoço, já ia ter caído. Não tem outra opção, não. Ou cai as pessoas, ou cai o presidente. Isso aí é muito público e notório. A diretoria é um fusível. Você queima seu fusível ali para preservar o motor, pô. Como que você segura uma situação insustentável? Você mesmo estão falando aqui, eu ando na rua, eu sei, eu sou vice-presidente eleito, mas eu sou torcedor. A torcida do Cruzeiro tem pânico. O presidente do conselho soltou uma nota aqui que fala 3 vezes a palavra rebaixamento. Vocês temem por isso? Oi? Você teme efetivamente por punições graves contra o Cruzeiro? Todo mundo que leu a nota teme e tem medo do que está escrito aqui. E outra coisa, por que a gente tem que desvincular as pessoas da instituição? Para ser penalizada quem errou. O Cruzeiro, a instituição Cruzeiro não errou. Quem errou é o dirigente. Quem tem que ser punido é o dirigente. A hora que eu falo, na Itália, o cara tomou 5 anos de balão, o outro tomou 4 ou 3,5, o diretor pagou 50 mil euros. O clube foi preservado. Gente, lamentavelmente, estamos no final aqui do Papo com o Granata. Lembrando mais uma vez que o espaço está aberto para a direção. Qualquer um dos membros do conselho, da diretoria, que se sentiu ofendido, o espaço está aberto aqui no 98 Esportes, em todos os programas da 98, para que se defenda e também exponha as suas ideias, né? Pois não, Granata? Eu acho que foi muito claro aqui, eu fui até gentil, não ofendi ninguém e só falei a verdade. Agora, se a verdade doeu aí, o microfone tá aberto e eu não fui muito claro, eu não bati, não comecei a bater e nem abri a caixa de ferramenta, porque a hora que eu for chegar aqui pra bater, tem muita coisa pra detonar, você sabe mas disso. Você não abriu pra nós, é uma porque pena, vocês não vamos marcar outra entrevista. Tinha que ser mais provocado, você sabe disso, que lá tem muita mais coisa pra aparecer e vai aparecer. E amanhã, por exemplo, já vai ter conselheiro entrando, pedindo o afastamento do presidente. Então, o presidente Wagner, salva seu pescoço, cara. Então amanhã já tem conselheiro entrando com esse pedido? Tem conselheiro entrando com o pedido de afastamento do presidente, tem conselheiro se movimentando, eles estão buscando, tem gente do bem dentro do Conselho do Cruzeiro. Tem muita gente boa dentro do Conselho do Cruzeiro, preocupado com a instituição Cruzeiro. E o que mais pode aparecer, então? Ou o que mais tem que aparecer para poder limpar no Cruzeiro? É hora de aparecer tudo, é hora de expor as feridas pra gente reconstruir. Qual a ferida? As feridas, as denúncias que estão aqui, é público da imprensa. Além dessas. Hora de chegar e falar assim, gente, vão resolver, não vão esconder, mas é que você falou que tem mais coisa. Tem mais coisa que os conselheiros estão vindo aí, mas eu sou vice-presidente do clube, eles só me avisaram que vão pedir o afastamento do clube com mais denúncias. Então peraí. A gente fez as perguntas e muitas delas você tergiversou. Então não é que você não foi provocado, você tergiversou porque o conselho está então direcionando
um pedido de afastamento do presidente amanhã e o mesmo conselho ou parte dele a partir de amanhã apresentará novas denúncias de problemas que ainda não foram veiculados, é isso? É o que está rolando nas sedes sociais do clube, que vai entrar com esse pedido de afastamento por uma gestão temerária. Então, é a hora que eu frisei, que é a hora do presidente afastar as pessoas que estão sendo citadas e salvar o mandato dele. Isso aqui é um recado muito claro e muito direto para o presidente. Bom, então vamos aguardar, né? Segundo o Granata, parte do conselho, então, com outras bombas que podem surgir nos próximos dias e automaticamente o pedido de afastamento do presidente Wagner Pires de Sarre. Granata, obrigado pela vinda aqui. A gente tentou, mas você escapou bem. Você tergiversou direitinho e tal, mas no final você resolveu falar, pô. Escapei não, tá tudo aí, o cruzeirense, o torcedor sabe ler as entrelinhas aí, e a coisa é séria, o fato é sério, e vão pra cima, vão resolver, porque passou da hora, gente. Bom, Ronaldo Granata, segundo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, uma boa entrevista que estará disponível no vimeo.com/rádio 98 oficial a partir de daqui a algumas horas, né? Então, a vimeo.com/rádio 98 oficial, pedindo desculpas aqui ao pessoal do Central 98, que entramos aqui 8 minutos no programa, mas a gente paga amanhã com juros e correção. Na jogada de Claro, você merece o novo Autotruque, nossa força é a sua proteção e NET Emoção, novidade emoção em tecnologia NET, amanhã às 8 de volta ao meio-dia 98 FC e às 7 da noite tem Arena 98. Um abraço, tchau pessoal. 98 Esportes.